noite a todos, boa noite aos debatedores, à plateia. Quero dizer que começo me sentindo extremamente inferiorizado. O meu currículo tem 3 palavras e cada currículo de vocês é mais ou menos meia hora e olha que ele está editado. Mas isso é o prenúncio, né, de um debate produtivo, rico e principalmente que agregará muita informação e reflexão para todo mundo que está aqui, para os nossos e nossas telespectadores e telespectadoras da TV Com. Então, vamos para a primeira pergunta. O que esperar de uma universidade hoje? O que o mercado espera de uma universidade hoje? Sugiro que cada um fale 3, 4 minutos, não é debate eleitoral, não seremos rigorosos no tempo, é apenas um balizamento. Quem quiser, começa. Telmo. Ele olhou primeiro. Obrigado, Túlio. Obrigado, eu queria agradecer, Padre Marcelo, pela honra de estar aqui hoje, Zani também, grandes parceiros, e dar os parabéns pela Unicinos, né? A transformação que a gente vê, a IEDA, fantástica, a transformação que a gente vê que vocês estão realizando na universidade é muito grande, né? E a liderança, junto com a equipe, é fundamental para que isso aconteça. Então, meus parabéns. Bom, acho que a grande transformação que a gente percebe hoje em relação ao modelo anterior das universidades, das escolas, é que existia um afastamento muito grande. Eram praticamente 2 mundos bem separados, né? Um mundo acadêmico, onde tu tratava de teorias, tu tratava de coisas que estavam muito distantes da realidade do que a gente vivia dentro das empresas. Durante o meu período de formação, né, da universidade, curso, né, foi exatamente isso que eu vivi. E o que a gente vê hoje, o que a gente espera é exatamente o contrário disso. A gente vê que cada vez mais é necessário a questão acadêmica ter muito forte, porque ela é uma diferenciação, o conhecimento ele é fundamental, mas esse conhecimento tem que ser aplicado a uma prática. E aí entra a questão das empresas, das organizações. Então, esse mundo não pode mais ser dissociado, ou seja, ter 2 mundos isolados, tem que ser um mundo único, onde tu consiga ter toda a teoria, e dentro da teoria tu ter realmente coisas extremamente atualizadas, mas ao mesmo tempo tu ter a aplicação prática desse conhecimento que tu está recebendo. Então, isso eu acho que é o grande desafio que a gente procura hoje nas universidades, uma abertura, a possibilidade de sentar junto com as universidades, poder trabalhar junto na questão do conteúdo, trazer a universidade para dentro da empresa. A nossa empresa é um exemplo disso, os meus 2 sócios casualmente estão na Unicinos, fazendo um doutorado e o outro fazendo mestrado na Unicinos, né? Junto com isso a gente oferece bolsa para os nossos funcionários dentro da universidade, porque a gente reconhece o valor e a importância da universidade. Felizola. Boa noite a todos. Eu acho que o Telmo abordou de uma forma preparatória uma coisa que... O Telmo abordou de uma forma muito feliz a expectativa que se tem em geral das universidades. Eu acho que no mundo moderno, e aí foi colocado aí o tema da inovação, a universidade tem que ser protagonista de empreendedorismo, cada vez mais. Quer dizer, não é só, né, nesse mundo da inovação, a construção do conhecimento é uma atitude empreendedora, porque a manipulação da informação cada vez fica mais fácil. Aquele conhecimento já estabelecido, ele se consolida por diversas formas de atingir quem está acessando ele, né, formas, inclusive, à distância, formas facilitadas, as enciclopédias eles estão na nossa mão. Então, como é que a universidade, nesse novo ambiente, tem que se transformar? Ela tem que transformar a atitude dela, entender isso acontece no mundo, as melhores universidades do mundo hoje, elas entendem de negócio, como foi aqui colocado, acho que pelo professor Zani, né? Elas não têm fronteiras no locus do ensino, elas se estendem com várias áreas de conhecimento para proporcionar o desenvolvimento das regiões onde elas estão instaladas. Então, elas lideram, elas têm capacidade de liderar e elas têm que ter atitude empreendedora. Isso é uma expectativa nova que se tem, não é só aquela... pelo menos nós, empresários, nós hoje, vislumbrando nas universidades, no momento da inovação, nós nos aproximamos daquelas que estão justamente com mais atitude empreendedora. Então, eu coloco isso, inclusive, para debate posterior. Essa seria a grande expectativa da sociedade. Porque é a empresa, é o empreendimento que gera riqueza, principalmente no mundo da inovação. Boa noite. Também agradeço a oportunidade de poder falar. Parabéns à Unicinos. Vi os números que foram recitados, porque realmente é uma poesia. O número de alunos, o número de doutores, o número de mestres que essa entidade já formou nesses últimos anos
é, no mínimo, motivo de muito orgulho aqui para o Estado, para a região e para a comunidade intelectual do país. A pergunta coloca em questão a relação universidade e a escola. Eu, casualmente, tive a felicidade de ser do Estado dos dois lados. Fui professor durante muitos anos na Universidade Federal e tenho uma vida profissional com várias experiências de banco e de empresa, o que me faz ver essa realidade, universidade e escola, de uma forma muito pragmática. Acho que a maior dificuldade das instituições de ensino, historicamente, sobretudo, era saber exatamente o que estava acontecendo lá fora no mundo real versus no mundo acadêmico. Os professores se formavam, faziam mestrado, iam para o exterior, voltavam acadêmicos de excelente qualidade, mas muitas vezes divorciados da realidade, porque eles próprios, doutores, eles próprios, tendo a oportunidade de ter melhor acesso ao conhecimento, ainda tinham uma certa distância da realidade. Acho que então, o grande desafio da universidade é tentar entender qual é o seu próprio papel. Vejo que a Unicinos, nessa iniciativa de criar uma escola de negócios, realmente está dando um passo diferenciado, que outras escolas de qualidade do mundo também já perceberam isso há mais anos, né? Por isso que algumas escolas do mundo são nitidamente conhecidas por serem escolas de negócio, porque conseguiram entender a inquietude empresarial, a necessidade da comunidade, para onde a humanidade empresarial, no fundo, de certa forma, caminha, né? Transformando conhecimentos acadêmicos, obviamente de grande importância, mas traduzido isso para a vida diária. E se a gente ainda se permitir olhar ao redor e ver o tipo de economia como a nossa, que é uma economia regional, que é uma economia de empresas, na sua grande maioria ainda familiares, numa boa marcha de aperfeiçoamento para se tornar grandes empresas e terem lugar no mercado com seus produtos, com as suas marcas, né? Essa identificação, essa associação com a universidade, descobrir a universidade também é um outro papel que nós temos que encorajar as empresas que o façam. É um caminho, literalmente, de duas mãos. A universidade tem que entender o empresário pequeno, médio e mesmo grande, tem que saber, tem que sentir o que ele pode extrair da comunidade intelectual, da comunidade acadêmica, né? E dessa junção de ideias e, sobretudo, de atitude, é que provavelmente nós teremos dias melhores. Boa noite a todos. E gostaria também de agradecer o convite de estar aqui hoje. E me sinto muito honrado, e principalmente por participar de uma pleiade de tão distintos palestrantes e debatedores. Queria também parabenizar a Unicinos pela iniciativa da criação da Escola de Negócios, que é uma tendência, eu diria assim, mundial, em termos das grandes universidades. E, como disse o padre Marcelo na sua fala há pouco, a Unicinos está se colocando em nível mundial, fazendo também a sua escola de negócios, criando também a sua escola de negócios. Eu queria, para responder a pergunta, mencionar 2 pontos que eu penso são importantes. Primeiro é a questão do que nós estamos vendo hoje no mundo, a mudança dos tempos atuais. A velocidade com que as coisas acontecem hoje é completamente diferente da velocidade do meu tempo, até eu diria assim. Quando eu estava na Coreia, ainda fui chamado lá para uma escola uma escola internacional no high school, que é aqui ensino médio, né, que é o pessoal que está entrando para a universidade. Fui convidado num que eles chamam lá de Career Day. Você vai lá e conta um pouco da sua história, da sua carreira e tal, para dar alguns insights para as pessoas, para os alunos ali, para escolher o seu caminho. Eu comecei a minha apresentação, imaginem, eu comecei a minha apresentação lá na Coreia, com os alunos, o pessoal, todo mundo high-tech, contando uma pequena história da minha vida, que era assim, o primeiro telefonema que eu dei na minha vida, eu tinha 15 anos de idade. O primeiro computador que eu comprei, eu tinha 34 anos de idade. Então, a diferença do mundo daquele... E eu não sou, digamos assim, tão velho, né? Não dá para dizer que eu estou lá, né? Então, a velocidade com que as coisas mudaram é enorme. Então, nesse ponto, eu quero dizer assim, que o papel da universidade, do ponto de vista dos empresários,
é o que já foi comentado aqui, a universidade tem que estar mais próxima das empresas, tem que estar mais próxima da comunidade também, não só das empresas, mas da comunidade também, tem que ser um ente integrado na comunidade e participar dos anseios da comunidade, participar dos anseios das empresas, quer dizer, responder aos anseios, o que está sendo necessário tanto da comunidade quanto das empresas, porque também as empresas estão integradas na universidade. Mas um ponto que eu acho que nunca uma universidade nem uma escola pode abdicar é da educação. E a educação não forma assim negociantes, não forma. A educação forma pessoas que possam chegar lá e ter princípios. Quando vai negociar em termos internacionais, a pessoa tem que ter retidão, tem que ter caráter, tem que ter princípios, tem que ter ética. Isso é formação, educação, que é o papel que a universidade, é um papel histórico da universidade e da escola em geral, e que a universidade, mesmo tratando de negócios, não pode abdicar desse papel. Esse é um ponto de vista que eu gostaria de ressaltar aqui. Bom, eu notei que um argumento perpassou as explanações iniciais de vocês. Às vezes ele aparece de forma mais sutil, às vezes de forma mais explícita, de que a universidade, eu estou traduzindo aqui, simplificando, tem que ser uma espécie de fornecedora de mão de obra qualificada para o mercado. E eu queria fazer uma provocação nesse sentido. Quer dizer, a universidade tem que ter esse papel prioritário, ela tem que estar atendendo às necessidades do mercado, ou ela às vezes tem que estar até distante do mercado para estar à frente do mercado. Ela tem que romper para estar à frente. Não sei se está clara a pergunta, mas é mais ou menos isso. Bom, eu desculpa falar logo em seguida, mas é que eu acho que essa questão é muito importante, porque havia sempre um debate se a universidade está a reboque dos acontecimentos dentro das organizações ou ela pode estar à frente indicando o caminho. Essa eu acho que é a tua pergunta. E do ponto de vista da Unicinos, eu posso dizer, porque eu fui aluno do mestrado da Unicinos, e a Unicinos faz esse papel de estar à frente, de formar líderes, de pessoas que consigam pensar mais à frente. Mas nem todas as universidades conseguem fazer isso. Mas esse eu acho que é um papel preponderante, junto com o papel da formação, formar pessoas que possam pensar na frente e dentro dessa formação de líderes também para a nação, líderes para o país, líderes para a comunidade, prefeitos, governadores. Quer dizer, formar pessoas que possam pensar à frente, ser visionários, entender o mundo antecipadamente. Eu vi que quando eu comecei a fazer pergunta, o Telmo sacudiu a cabeça. Na realidade, eu acho que a universidade ela não é eu acho que o termo que tu usou, né, fornecedor. Eu acho que não é, no fundo, a universidade junto com a empresa, existe um ecossistema, digamos assim. É um sistema aberto, né? Não uma coisa fechada, um forma e o outro usa. Não é isso. Eu acredito muito, e eu vivo isso dentro do meu negócio, que a força está no conjunto das duas coisas. A força está em tu ter a questão da educação. Qualquer empresa ela é baseada em valores, em princípios, né? E os valores eles estão na base do ser humano, que vem desde a questão da família, passa pela escola, entra na universidade e vai para a empresa. E a grande diferença de uma empresa vencedora ou perdedora, na minha opinião, é o que tu faz, é o quanto tu é correto nesses valores e o quanto tu pratica isso no dia a dia. Que está na base das competências isso, e está na base da prática empresarial. Então, o que eu acredito muito? Eu acredito na força da união dessas duas coisas. Então, por isso que, como o Felizola falou, quanto mais próximo a universidade da empresa, quanto mais coexiste os dois juntos, quanto mais estão trabalhando em cima dos mesmos princípios, cada um da sua forma, mas em cima dos mesmos princípios, mais forte tu tem. Então, não é uma questão de colheita, eu vou lá e vou colher os alunos, por exemplo, da Unicinos para trabalhar. Não, nós vamos desenvolver junto isso. Nós vamos ver o que realmente é de ponta dentro da universidade que me interessa, que dá resultado no meu negócio. Ao mesmo tempo, o que o meu negócio precisa? Essa troca ela faz crescer. Então, só esse é o ponto. Acho que a palavra que incomodou, talvez até a própria plateia, é a palavra fornecedor. Porque a palavra fornecedor significa negócio. Negócio necessariamente não está pensando no que vem depois. Tá? Como disse provavelmente o professor,
que me antecedeu aqui falando, é que não é para fazer mais dinheiro para quem está promovendo a educação, etc. A coisa realmente é de uma comunidade. Uma comunidade, no fundo, é um círculo que se fecha, como disse o Theo, né? Então, acho que talvez tenha sido isso que incomodou. Mas a discussão trouxe coisas mais importantes do que a palavra fornecedor. Ela trouxe novamente a identificação dos papéis. O Theo ainda foi mais fundo. O Theo foi na formação, na retidão das pessoas. Uma universidade não precisa só formar pessoas muito capacitadas, mas como homens e mulheres íntegros, capazes de entender o seu papel na sociedade e assim por diante, que, sem dúvida, se há um lugar em que as pessoas podem ser moldadas, no bom sentido de moldada, não é de bitoladas, é na universidade. Aprende-se conhecimento, aprende-se convívio, regras de educação e assim por diante, né? Agora, a história da universidade estar à frente, estar atrás ou estar ao lado das empresas é uma coisa muito sutil. Aliás, é uma linha que eu acho também muito sutil, esse divisor de águas. Porque uma universidade muito futurista numa comunidade é como cantar para pessoas que não podem ouvir, né? O que adianta? As pessoas não podem ouvir. Então, se uma universidade é muito futurista numa comunidade que não consegue perceber isso, ela realmente não vai ter sucesso. Permite uma parte só. Talvez ela não possa ouvir hoje, mas possa ouvir amanhã. Talvez. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é a sensibilidade da instituição de ensino de saber se ela está falando para um público que é capaz de ouvi-la. Então, estar muito à frente pode ser um problema. Estar atrás, não tem dúvida, é um desastre, né? Agora, perceber e induzir, se ficar nessas duas palavras, acho que nós matamos a questão. Ela tem que perceber aonde ela pode levar as empresas e induzir as empresas a crescer. Então, esse é o meu ponto. Túlio, quando tu colocou o tema fornecedor, tu citou uma coisa que eu acho que é importante fazer uma reflexão, que é o mercado, né? Quer dizer, o mercado, tu tem o aspecto, o mercado soa como um viés econômico, né? Mas, na realidade, a gente pode expandir o conceito de mercado para o ambiente de trocas, né, entre os humanos, né? Todo e qualquer tipo de troca, né? E aqui eu me preocupo também com o futuro, porque a universidade ela é muito antigo, o conceito de universidade, né? Inclusive, ela está muito vinculada à prosperidade das comunidades, das nações, que é o grande fim. O grande fim, do mercado em geral, é a prosperidade. São as trocas continuadas, né, que vão gerando riqueza. Nós estamos diante de um desafio que foi colocado muito bem aqui, e a Unicinos, eu acho que se posicionou muito bem em relação a isso, no momento que se apresentou aqui com a Escola de Negócios, suas escolas todas, que eu volto a insistir no tema, né, o desafio da geração de riqueza através do conhecimento, que se expressa muito no fenômeno da inovação, nessa sociedade conectada que a gente vive, né? Então, ali, o que acontece? O mercado, ele se altera na forma econômica, ele se altera na forma social, a necessidade das pessoas se altera, e aí, há o estabelecimento da relação das pessoas, né? Inclusive, todas as relações, a relação política pela democracia, a relação econômica pelo consumo, a relação social, né, digamos assim, pela inter-relação das pessoas. E aí a universidade tem a grande missão de incentivar, né, e dilapidar o capital humano, que é o grande protagonista de riqueza nessa situação, tá? E isso a gente tem que cobrar da universidade transformações. Entende? Ela tem que mudar, ela tem que acompanhar. Então, o academicismo, quando se fala muito, né, ele tem que no lugar do academicismo, tem que se colocar, tem que surgir o professor empreendedor. Tem que surgir o professor com a visão muito mais ampla, aquele professor que sai para fora, que conhece a realidade de fora e traz para dentro da universidade, para a sala de aula. Esse é um ponto para a sala de aula, a experiência real. Quer dizer, o professor ele tem que necessariamente vir do mercado ou tem que estar no mercado? Ele tem que estar nas trocas, ele tem que entender, tem que estar no jogo. No jogo. E isso é um ponto que eu acho que na evolução da universidade, inclusive na definição, digamos assim, do Henry Ford, da construção separada das coisas, e do departamentalismo, nós vivemos um período onde cada um fazia a sua parte. O mundo hoje pede a transversalidade. Então, o professor tem um grande desafio hoje. Ele é o dedicado, né, profissionalmente a fazer esse papel. E uma coisa que eu lembro é que as universidades no passado, e aí eu acho que os professores aqui podem até me colocar melhor, elas buscavam na sociedade os professores. E depois, ao se organizarem,
elas hoje há sim um isolamento do corpo docente, às vezes, até por dedicação muito profunda à pesquisa, da realidade lá fora. E isso é um desafio, porque isso tem que ser transformado para criar mais valor. Isso aí tudo. Falar em criação de valor, eu vou chamar um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, Debates TV Com, hoje no evento de lançamento da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos, no Hotel Sheraton, em Porto Alegre. A gente está aqui discutindo relações entre universidade e mercado. E ficaram várias questões antes do intervalo comercial, o Telmo se inscreveu para comentá-las. Só queria fazer uma observação interessante entre o que o professor, o padre Marcelo, né, falou e o Felizola agora. As universidades, então, realmente era uma estrutura totalmente departamental, ou seja, departamentos que não conversam, departamentos em paralelo com outros departamentos. As empresas tinham uma estrutura organizacional baseada em departamentos também, ou seja, existia uma correspondência entre o modelo educacional com o modelo organizacional das empresas. Hoje em dia, essa transformação que foi chamada aqui de transversalidade, né, ela está refletida dentro das empresas em processos de negócio. Então, por isso que eu digo que não são dois mundos, é um mundo só, né? Ou seja, o mundo acadêmico e o mundo empresarial, eles trabalham exatamente, eles estão uma simbiose, onde um reforça o outro. Eu tive esse insight quando o Felizola estava falando, né, dentro exatamente dessa estrutura. Eu gostaria de fazer uma menção a uma parte também que o Felizola mencionou, na questão da relação da universidade com as empresas. A experiência que eu vivi na Coreia, tendo morado lá 5 anos e meio, mostrou, e também tendo feito um curso na universidade, me deu exatamente a real interação que existe entre a universidade e a empresa na Coreia do Sul. Isso até, eu diria assim, que é exageradamente integrado. Então, não digo exageradamente no sentido assim de que não deveria ser, mas realmente é muito grande a interação entre a universidade e as empresas. E as empresas também são sponsors da universidade em termos de patrocínio, de projetos, e pedem pesquisas, especificamente pesquisas. E eu vou contar um exemplo de uma disciplina que eu fiz no meu curso lá. Foi bem no primeiro semestre, eu fiz uma disciplina chamada Economics Integration, alguma coisa assim, eu não me lembro direito o nome. E tinha um syllabus, um conteúdo. Depois, para conseguir o diploma, a gente precisa fazer algumas provas em relação a algumas disciplinas. Lá tem umas provas que eles chamam de Comprehensive Exams. Então, eu escolhi essa matéria, porque é uma matéria que eu tinha um certo domínio, ficava fácil para mim. Qual não foi a minha surpresa? Quando cheguei no exame, o conteúdo tinha mudado completamente. Eu perguntei, mas isso faz só 2 anos que eu fiz essa disciplina, como é que mudou o conteúdo aqui? Não tinha que passar na CAPES e tal para mudar o conteúdo? Daí o professor disse, não, aqui é dinâmico, agora mudou porque nós estamos com outro foco nessa área comercial, então agora o estudo é sobre WTO e o comércio internacional. E eu não passei no exame porque eu não tinha, eu tive que fazer de novo depois da prova porque eles mudaram. Tão dinâmico é o negócio lá. As empresas encomendam um projeto, uma pesquisa, e a universidade vai atrás e para os cursos de mestrado e doutorado, eles colocam disciplinas para os alunos fazerem a pesquisa e devolverem para a empresa como um output desse processo de integração universidade-empresa. Então, essa interação é realmente profícua em termos daquilo que o Felizola falou. Ela está buscando a participação na comunidade e atender aos anseios da empresa e ajudar a empresa e também ampliar os conhecimentos. De um modo geral, a pesquisa amplia os conhecimentos
E não é de volta que a Coreia chegou hoje onde está. Bom, quem contrata, né? No caso de vocês, já contrataram ou contrata, que tipo de atributos vocês percebem e valorizam em primeiro lugar? Bom, depende da função, mas, enfim, atributos universais. Eu quero fazer um gancho disso com o currículo. É o que o aluno formando, o doutorando, aprende na universidade, é aquilo que efetivamente vocês vão olhar na hora de uma contratação, vão avaliar num currículo, numa entrevista. A relação é direta entre uma coisa e outra ou não? Posso começar? Por favor. Acho que todos nós já contratamos e é realmente um dilema, sobretudo quando uma empresa se propõe a fazer coisas diferentes do que vinha fazendo. Porque uma coisa é entrevistar pessoas que vão continuar o que se fazia. Quando a própria empresa aventura num caminho diferente ou numa estratégia de mercado ou de produto diferente e cabe contratar pessoas normalmente de fora, é um grande dilema. Eu vivi essa experiência trabalhando num grupo que, num determinado dia, decidiu se internacionalizar e começamos a buscar talentos que fossem conosco, digamos, ocupar posições em empresas compradas fora do país, etc. Que perfil tem que ter essa pessoa, né? Além de um conhecimento específico da área que ele foi nomeado, se foi na área de finanças, que era o meu caso, se tentava nas entrevistas, que normalmente eram pessoas de nível mais elevado, não se fazia teste de matemática financeira nem nada, era na entrevista que as coisas têm que sair. Talvez uma das dificuldades assim mais importantes no processo de avaliação é saber a capacidade intercultural dessa pessoa, a habilidade de relacionar-se com uma outra cultura. E eu trabalhava, na oportunidade, num grupo de uma cultura muito forte, ou seja, não tinha muito espaço para admitir outras verdades que não as verdades do grupo. E aí você avança para outras economias, para outros países e outras culturas, e você tem que fazer um esforço, inclusive, para aproveitar conhecimentos, aproveitar hábitos, aproveitar forma de fazer coisas que eram diferentes da nossa. Então, eu diria assim, para tentar responder essa pergunta, que uma das maiores dificuldades é escolher as pessoas, nem falo na habilidade linguística, se você vai para um outro país, no mínimo que essa pessoa deveria fazer ou falar a língua do país, ou pelo menos falar inglês, que é uma linguagem mais universal. Mas o melhor é que ela tenha domínios mínimos da língua do país para o qual ela está sendo mandada, né? Então, mas a dificuldade é o seguinte: essa pessoa vai conseguir não só levar a nossa cultura, aproveitar o que tem a cultura local e fazer o enriquecimento da cultura do grupo como um todo. Tudo pela ordem. Não, eu contrato há 30 anos e eu fui professor da universidade por 10 anos. E um fator de grande competitividade que nós tínhamos quando começamos o nosso grupo era o fato de eu estar na universidade e identificar os talentos, uma facilidade muito grande, né? Eu identificava em sala de aula e ia convidando os alunos para formar o time, isso naquela época. Quando eu falo de time, e o ponto hoje da contratação é o seguinte: contratar hoje significa você trazer alguém para um time que vai competir. Então, eu tenho um caso, de todo esse tempo todo, eu me lembro de um caso, nós temos hoje um grupo muito bom de profissionais do nosso grupo, mas eu me lembro de um caso onde eu tomei uma decisão, nós tínhamos um processo que era o seguinte: as pessoas vinham para a vaga, faziam todos os testes de conhecimento, e a gente pensava, isso já mais adiante, né, recentemente, há uns 10, 15 anos atrás, fizeram o teste, e nós obtivemos um empate técnico em 3 profissionais. Foi para os pênaltis. Fomos para os pênaltis. E eu fiz a entrevista, a entrevista final, e o meu fator de decisão na época, porque as notas, eles tinham conhecimentos e tinham experiências equivalentes, mas um deles me revelou o seguinte: eu joguei basquete na infância, e aquilo foi fundamental. Você jogou basquete? Assim, assado. Então, eu contratei, e foi um sucesso. É um dos melhores profissionais que eu tenho hoje no grupo, por questão da competitividade. Por quê? Porque a competição, a fator competição, ele estava competitividade. acostumado a perder, ele estava acostumado a ganhar, ele estava acostumado a virar jogo, ele estava acostumado a ter dificuldade da competição. E hoje o ambiente que a gente fala, esse ambiente de mercado, esse ambiente conectado, é de altíssima competição. Então você tem que se comportar, quando você contrata, você está contratando pessoas para time, né? Eventuais líderes, sempre, qualquer um no time pode liderar, pode ser o capitão do time, né? Então, eu chamo a atenção assim, ó, a universidade, aí isso torna mais complexo. Uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a formação, como foi falado aqui, dos valores e da atitude. E isso
Isso tem a ver com ensinar a realidade da coisa. Ó, a coisa é competição. O senhor quer falar? Não? Sim ou não? Sim. Bom. Por favor, não, fique à vontade. Eu tenho perguntas, não me então faltam. tá, achei que era... Que Telmo É o Telmo, desculpe, Telmo. Pela ordem. Na realidade, complementando, né, a gente tem hoje em torno de 1.700 pessoas na empresa, né? Isso aí, Brasil, e agora começa a ter exterior também. O que a gente olha normalmente? A gente olha 5 fatores. Conhecimento, ou seja, conhecimento é básico, ou a pessoa tem ou ela não tem. E isso aí ali descarta. A questão da habilidade, ou seja, o que ele faz com esse conhecimento, qual é a atitude dessa pessoa, a questão da ação, resultado. Resultado, como o Felizola falou, ele é fundamental. Tu pode ter o conhecimento que tu quiser. Se tu não conseguir transformar aquilo lá em resultado, em ação final, ele não tem valor. É muito bom de ideias e não pratica ou não sabe transformar aquilo numa coisa concreta. E uma coisa que a gente olha muito, que é o mesmo ponto que o Felizola frisou, é a questão de trabalhar em times, trabalhar em equipe. Porque trabalhar em equipe, ele envolve no fundo essas coisas. Ela envolve conhecimento, a habilidade de tu envolver as pessoas num objetivo, a questão da liderança que está por trás disso. Por quê? Porque independente de tu estar num time, tem que ter um capitão, e esse capitão tem que saber quando falar e tem que saber quando construir com as pessoas que estão junto com eles, e envolve a questão de tu ter concreto um objetivo e um cronograma para ser cumprido. Então, quando a gente olha os profissionais, quando a gente passa nas entrevistas, muitas vezes a gente vê gente que é muito boa de conhecimento. Então, e o que é da universidade e o que vem de casa, daquele famoso currículo oculto, né? Porque eu estou ouvindo aqui falar muito assim, em formação de pessoas, né? Em questão de caráter, em habilidades de relacionamento. Isso deve ser papel da universidade. A universidade consegue? Eu penso, né, que a gente já vem com um DNA de casa, né? Desde que, no fundo, assim, quando tu olha algumas pessoas, tu diz o seguinte, e tu conhece a gente conhece algumas pessoas há muito tempo, a gente vê o seguinte: essa pessoa sempre foi dessa forma. Então ele já vem de casa com isso. É óbvio que o meio ajuda a transformar a pessoa. Então a universidade, ela tem um papel tão importante quanto o papel da família. A família dá a base, mas essa base passa por uma escola onde tu convive com outras crianças, tu convive com professores, tu convive com outras famílias, que são fundamentais na formação. E depois tu entra numa universidade, é a mesma coisa, onde a tua referência dentro da universidade muitas vezes é o professor, ou é aquele teu colega que está do lado junto contigo e aquele conhecimento que tu está adquirindo. Então, a universidade, ela tem um papel fundamental nesse processo de formação, mas uma boa parte já vem dentro da pessoa. E a universidade, na minha opinião, ela potencializa isso. Ela potencializa de maneira que tu consiga pegar aquilo que tu construiu ao longo de todos esses anos e transformar numa coisa concreta, que é a tua vida profissional. Nesse ponto eu concordo com o Telmo, porque eu penso também que a pessoa, isso vem de berço, né? O berço ajuda a família, mas tem uma coisa que é importante mencionar, que o Telmo também mencionou, que o meio vai modificando aos poucos a pessoa, né? Vai achando que para se dar bem precisa fazer determinadas coisas, aos poucos vai descobrindo isso, e a estrutura que a pessoa tem de casa às vezes não seja suficiente para enfrentar esse dilema de eu fazer ou de entrar de receber uma gorjeta ou de receber um presente. Eu falo exemplos simples. No nosso caso, no tempo que eu trabalhava no Banco do Brasil, não se podia receber presentes acima de R$100. Então, são coisas simples, coisas pequenas. Na Coreia, ninguém pode receber, nem no setor privado, nem no setor público, presentes acima de 30 mil won, Korean won, que dá em torno de $30. Então, existem, digamos assim, preceitos que ajudam as pessoas a entrar num caminho. Mas a universidade pode reforçar esse papel que as pessoas tiveram de casa. Eu acho que talvez não possa ensinar totalmente, mas pode reforçar, pode incluir, pode mostrar que não é copiando um trabalho acadêmico que o cara vai se dar bem. Tem que ter novidade na sua pesquisa, tem que fazer uma pesquisa que produza um novo conhecimento. Então, embora que muitas vezes as pessoas enxergam outros se dando bem, fazendo coisas erradas, e aí começam a achar que esse meio é assim mesmo, e que a vida é assim mesmo,
e a universidade tem esse papel de, inclusive, corrigir. E acho que talvez não vá formar um novo caráter, mas vai reforçar esse papel. Porque nas empresas hoje à tarde o Daniel falou muito bem sobre isso, Daniel Randon falou muito bem sobre isso, sobre a questão da ética nas empresas e ética nos negócios internacionais. Eu vejo que isso é um papel preponderante e muito importante dos negócios atualmente, porque nem sempre se consegue isso. O professor John também mencionou isso, que existe o problema de receber propina, de conseguir atalhos, né, nos negócios, mas eu vejo que isso está dentro do DNA da pessoa, mas vai ser cada vez mais reforçado pela universidade se ela pensa também em formação, como é o caso que eu vejo na Unicinos. Túlio, podia pegar um gancho de duas coisas que passaram aqui, mencionadas por mais de um dos painelistas aqui, que é a palavra empreendedorismo. Foi dito em várias vezes que a universidade tem que, inclusive, ensinar empreendedorismo. Eu acho que o raciocínio automático que as pessoas fazem quando ouvem a palavra empreendedorismo é o sujeito pegar tanto gás no estabelecimento de ensino que ele vai, a semana seguinte, e abre uma empresa. Não interessa, ele começa a empreender. Eu acho que talvez valha a pena a discussão que empreendedorismo transcende isso. Não necessariamente um empreendedor é aquele sujeito que abre o próprio negócio ou que tem uma franquia. Você pode ser empregado de salário de segunda a sexta e ser empreendedor, confundindo-se às vezes até com o ímpeto do próprio dono da empresa, que vê no sujeito, que é um diretor ou um executivo proeminente da companhia, tomando atitudes de empreendedor. O que é um empreendedor? É um sujeito que toma risco, que calcula risco, né? Convence os seus pares, lidera a sua equipe e vai em frente. Então você pode ser empreendedor empregado, não necessariamente um empreendedor do próprio negócio. É o comentário que eu queria fazer. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Eu concordo exatamente com isso. Eu acho que o termo empreendedorismo, e a palavra tem origem, eu acho, na língua francesa, é atitude para construção, em geral, né? Construção conjunta, construção individual, e a empresa é um resultado disso em termos de organização da sociedade. É um dos resultados, né? A atitude da pessoa é mais importante. Quando a gente fala do professor empreendedor, que eu citei aqui, é o professor com a atitude voltada para o ambiente que está realmente desafiando. E aí, se associando na sua comunidade àquilo que a gente chama assim, da competição entre as nações, né? Aqui foi citada a Coreia, e até acho que tu passasse assim, ano passado, tu dissesse assim, não, lá eles fazem até demais isso, né? E eu pensei na hora, não, eles fazem demais porque eles competem demais. E eles estão competindo para ganhar nesse jogo, que pode até ser discutível sob o aspecto da discussão de mercados, né? O aspecto social. Por exemplo, muitas vezes, no processo de educação, a gente discute assim, não, vamos ensinar todo mundo a empatar, né? Porque, afinal de contas, nós queremos a igualdade. Olha, se tu parte para isso aí, é uma coisa complicada, porque a regra do jogo parece que não é um empate, né? A regra do jogo, vida não geral, é um empate, né, Filizol? A vida não é um empate. Então, aí tem um aspecto filosófico também, cultural, que aí as universidades têm que discutir isso. Eu acho, para discutir mercado, eu coloco o seguinte, a gente tem que entender muito de filosofia, tem que entender de religião, e tem que entender da cultura, né, da nossa cultura, das nossas raízes, né? E às vezes o que serve para um coreano não serve para um brasileiro, né? Então, aí a universidade tem um papel enorme, porque a universidade já vem universidade, universo, né? Ela tem que transcender as empresas, tem que transcender a economia, ela tem que estar vinculado ao universo, né, ao nosso universo, né, formando o homem. Então, é um desafio, e a Unicinos está aí, né, para cumprir esse tipo de desafio. Vamos para o intervalo? Vamos lá? Já voltamos. Estamos de volta com o Debates TV Com, aqui no evento de lançamento da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos. Estamos no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, discutindo, né,
de uma forma transparente, profunda, o futuro da educação, o papel da universidade, relações entre universidade e mercado. E também aqui, um pouquinho, pegando um pedaço do que foi dito aqui, alguns argumentos, a necessidade que a universidade tem de estar olhando para dois lugares ao mesmo tempo. Se é que são dois lugares, talvez seja o mesmo. Quer dizer, a universidade, como a Unicinos, por exemplo, extremamente vinculada e comprometida com a sua realidade local, do seu município, da sua região, do seu estado, e ao mesmo tempo ela tem que olhar para o mundo e para fora do mundo. Como é que vocês enxergam essa equação e a solução dessa equação? O olhar local, o comprometimento local e a visão global. Posso? Eu entendo que essa tua colocação está perfeita. Eu acho que é esse também o papel da universidade e vejo, até ainda continuando no exemplo da Unicinos, fazendo exatamente isso. A Unicinos tem convênios com muitas universidades, mas não é só um convênio no papel, é um convênio que funciona, as coisas andam. O padre Marcelo tem viajado bastante, vai para a Coreia, volta, amanhã mesmo está indo para a Coreia, pelo que eu soube. Então, não só a Coreia, né, vai para outros países também. Então, a universidade se expande não só na questão de saber o que está acontecendo em outros lugares, porque isso é uma coisa que pode ser absorvida através de todos os meios de comunicação que se tem, internet, a velocidade hoje é muito grande, se fica sabendo de tudo instantaneamente. Então, não é só essa questão de saber o que está acontecendo, mas de entender o que está acontecendo nos outros lugares, processar isso em forma de conhecimento para que você consiga absorver essa realidade externa, trazer aqui para dentro e isso devolver de novo, transformar um conhecimento, devolver isso, por exemplo, para as empresas locais poderem absorver esse conhecimento que a universidade está trazendo. Esse mapeamento das coisas que estão acontecendo no mundo para dentro da universidade, fazendo uma análise crítica, transformando e devolvendo para a comunidade local ou para as empresas que possam se utilizar desse novo conhecimento. E a questão da cultura local só vai ser percebida e só vai ser absorvida indo lá. Essa experiência que eu tive, eu posso afiançar isso, que ninguém vai lendo algum livro sobre a China ou lendo algum livro sobre a Coreia, vai absorver o que tu perguntasse, culturalmente, vai entender a cultura local sem ir lá. Até que ponto a universidade tem que se abrir? A universidade manda alunos para o exterior. A universidade deve trazer professores do exterior, importar cérebros. E acho que está num belo momento para fazer isso por causa do mercado americano e do mercado europeu, inclusive. Está barato, é isso que você está querendo dizer? Isso, né? e tem gente muito boa disponível. Vocês concordam que tem que abrir mais as portas, não? Tem uma palavra que era usada no esporte, que era o intercâmbio. Então, quando a gente vai jogar num outro lugar, a gente volta jogando mais, sempre, por causa do intercâmbio, né? Quer dizer, você se debate. Então, esse ir e vir de professores e de alunos, ele é um fundamento da universidade, eu creio. E o Brasil se atrasou um pouquinho nisso, pouca coisa. Está ganhando terreno. Uns 30 anos, mais ou menos. Não, no processo. Eu acho que antigamente se ia e vinha, mas a gente tem que lembrar que eu me lembro, no tempo que eu estava na universidade como aluno, ir e vir e atravessar uma fronteira brapleira era uma complicação grande. Não tinha nem cartão de crédito. Era Ninguém saía. É verdade. Ninguém sai, né? Então era muito complicado, né? Apesar de que ali começou naquele tempo. Então, eu acho que isso é uma mudança, porque a gente está discutindo a universidade em termos gerais, mas é muito importante nós discutir a universidade brasileira, né, e o nosso problema no Brasil. E realmente a gente não sabe dimensionar, mas a gente está um pouco atrás, né? Eu costumo dizer o seguinte, que bom que o mundo não acaba assim daqui a 30 anos, porque nós temos tempo, né? Então, como o mundo não acaba, a gente um dia vai estar junto com eles. Agora a gente tem que fazer algumas lições de casa. A universidade, nisso que tu coloca na pergunta e no desafio aqui para debate, de ir lá fora e trazer e juntar com a realidade, isso é o que o cidadão tem que fazer. Só fazer uma parte, eu não quero arrumar inimigos, é verdade, só para explicar o meu argumento. Eu não acho que faltem bons professores aqui, ao contrário, acho que nós temos excelentes professores, mas essa mescla, esse tempero, ele é fundamental. Mas é claro, isso não é um intercâmbio. Não é trazer de lá porque não tem aqui. Mas é intercâmbio. É trazer porque faz parte da receita.
Quando, É isso? quando Só um acho prof... Justificar o argumento. Quando um Acho professor que- chega perdão. aqui, desculpa, eu já vou terminar. Quando um professor chega aqui, ele não só ensina os alunos, como ele interage com os outros professores Assim como e daqui pra desperta a vontade de um daqui para lá e assim por diante. O que eu ia complementar é o seguinte: nós estamos vivendo um momento ímpar na história. Como eu disse, quando voltei do meu mestrado, eu fui professor também, e profissional ao mesmo tempo e tal. Duas coisas chamavam a atenção. Quando eu estava no mestrado, me surpreendeu, porque eu já era professor, que se chegava em sala de aula, o professor não dava aula. Ele apenas dizia que capítulos do material se encontrava, que livros se encontrava e que nós deveríamos encontrar na semana que vem com um paper feito, 2 papers feitos, etc. E assim era a forma de educação e a gente meio que tinha que se virar. Nós estamos falando aqui de universidades que mandam professores, alguém sugeriu, e sugeriu oportunamente, que se tragam professores de fora. Só que temos uma novidade hoje em dia que se chama educação à distância, usando a televisão, que multiplica numa velocidade, numa dimensão que eu não conseguia imaginar isso há 30 anos atrás. Faz 30 anos que eu fui estudante. Que é o seguinte: você pode trazer conhecimento através da televisão, através da informação televisiva, oportunizando reuniões, palestras, discussões com professores sentados na casa deles, lá fora, que é muito menos caro, né, muito mais execuível fazer esse troço acelerar ao intercâmbio de ideias e de conhecimentos, necessariamente não tendo que mandar um sujeito morar 6 meses nos Estados Unidos, ou em qualquer outro lugar, na Europa e tal. O professor está correto. Ninguém absorve um conhecimento de uma outra cultura só por livro ou vendo televisão. Ótimo, nem todo mundo pode. Só que, minimamente, você consegue e rapidamente transferir cultura usando esses instrumentos que a tecnologia moderna hoje propicia. Eu queria, não é discordar exatamente. Que bom, vou botar um pouco de polêmica eu aqui. vou dar um exemplo aqui. Porque você começou com... Nós temos hoje tecnologia do ensino à distância, etc. E você citou um caso que é uma coisa que a gente tem que criticar, esse tipo de atitude do professor que chega no início da aula e diz assim: você leia isso, leia aquilo, e você, daqui a 2 semanas, vem aqui, me entrega o trabalho tal, e apresente para a turma, e assim por diante. Faça Eu não esse estou trabalho. dizendo que isso é uma boa Nós podemos coisa. fazer um autômato, nós podemos fazer um pequeno software que faça isso, e você substitui o professor. Porque aquele autômato vai chegar e vai dizer assim: você lê tal capítulo, tal, e funciona igual. Então, qual é o papel do professor? Correto. Então, por outro lado, eu estou tentando aqui lembrar o nome de um filme que eu vi, que é muito... A Sociedade de Poetas Mortos. Ótimo. Carpe diem. Onde toda a diferença era o professor. Então, e eu vou dizer uma coisa: por mais que a tecnologia evolua, toda a diferença é o professor da educação. É quem vai administrar aquele momento que é um momento interpessoal. Porque hoje, justamente buscar informação, fazer pesquisa, você faz... basta saber ler, escrever, falar inglês, nem entender isso aí, você faz as pesquisas. Agora, você precisa de uma orientação forte, de uma motivação, de uma liderança. Aí o professor é o líder dessa operação. Não me entenda mal, eu não usei isso como referência, nem como exemplo, nem estímulo. Me chocou, porque eu, como já era professor e também fui estudante, gostava de ter um professor que conhecia a matéria, que fazia, inclusive, você se apaixonar pela matéria, porque ele era um bom professor. Um sujeito como esse, que entra na sala, te diz onde é que está a bibliografia, de bom, teria que ficar lá no Brasil fazendo, né? Mas era o jeitão. E depois vinham os estudos de casos, que no fundo também é uma coisa tão distante, mas trazem conhecimento numa velocidade grande. Eu não estava advogando essa metodologia. Eu penso que queria corroborar com o que o Felizola disse, não querendo discordar, Schirmer, mas eu penso que a EAD tem um papel. E eu acho que a EAD, no sentido de ensino à distância, tem um papel de provedor de um conhecimento ou de uma oportunidade que não teria de outro jeito, no meu ponto de vista. A EAD vem suprir uma lacuna, por exemplo, de uma pessoa que não pode viajar, que não pode ter uma aula lá na Europa e tal, mas se a pessoa tem a oportunidade, tem que ir, né? Então, nesse ponto eu concordo contigo, mas acho que essa interação que o Felizola fala do professor, essa relação interpessoal é insubstituível. Eu acho que deve permanecer assim e vai permanecer assim. Mas a EAD tem uma contribuição a dar, esse ensino à distância tem uma contribuição a dar para uma, digamos assim, democratização do ensino de oportunidades que não teriam. Por exemplo, no Rio Grande do Sul
ter uma oportunidade de ter uma aula lá em Itaqui, de alguém um professor que não iria daqui para lá para dar uma aula, não se sujeitaria a fazer 600 quilômetros, e daqui dar uma aula e o cara de lá tem a oportunidade de assistir uma aula nessa distância. Então, isso sim, oportuniza, democratiza o conhecimento. Nesse sentido, eu concordo que é uma grande oportunidade que nós estamos tendo que não tínhamos E antigamente. só fazendo uma abstração de que a pessoa realmente é o que importa e o professor é o que importa, projeta isso para a vida profissional. Você trabalha com instituições, vamos dizer, um banco com uma placa enorme, um balanço enorme, e tem um officer com quem você faz o relacionamento, né? Por trás dele tem aquele enorme banco com aquele enorme balanço capaz de te ajudar numa aquisição, numa fusão, etc. Né? Muda o sujeito, vem um outro sujeito, apesar do banco continuar sendo grande e importante, você deixa de trabalhar com aquele banco por causa do quê? Porque a pessoa mudou, onde que prova que realmente por detrás de tudo, do professor, do profissional, existe a pessoa. A gente, no meu tempo de banco, sempre dizia assim, que banco é gerente. É exatamente o que tu está dizendo, né? Mas agora, quando tu fez essa primeira colocação, me pareceu que tu estava falando do Badesul. Não, Tive a impressão. Eu só queria tirar uma dúvida aqui, é o seguinte, ó, eu acho o EAD uma ferramenta fantástica e moderna. Inclusive, para que um professor possa falar a custos muito menores para muito mais gente. Claro. Ele não dispensa o professor, a ferramenta não dispensa o professor. Ela pode ser muito bem utilizada. A ferramenta por um é um meio, professor. né? Claro, para obter coisas que tu não obteria. E os custos também, velocidade. Né? Vamos às perguntas da plateia? São muitas e são boas. Eu vou mais ou menos pela ordem de chegada das perguntas. O Lucas Jäger, do Gil, pergunta: como as empresas podem colaborar para a criação de um ambiente acadêmico mais relevante e impactante? Eu acho que tem um exemplo da Coreia aí, de você começar a patrocinar projetos na universidade, projetos de pesquisa. Eu acho que isso, projetos de pesquisa de interesse da própria empresa e que podem resultar em grandes, digamos assim, até futuros negócios para a empresa. Eu acho que isso é um campo fértil e enorme. Deixa eu só colar nessa pergunta, a pergunta da professora Ieda, que é justamente nesse sentido. Aí a palavra fica com vocês. Nos Estados Unidos, universidades e escolas recebem doações significativas de indivíduos e de empresas. Por que isso ainda não acontece no Brasil? Pelo menos os três do mundo empresarial aqui poderiam responder essa pergunta. Eu acho que a resposta é muito simples. Tu faz negócio com quem tu conversa. Então, cabe ao empresário ir na universidade e cabe à universidade ir na empresa. E aí o ovo de Colombo está quebrado. Aí se tu vai fazer doação, se tu não vai fazer doação, dessa conversa que vai sair essas coisas. Lá fora é assim. Lá quando tem uma doação de um empresário para uma universidade, seguramente o reitor daquela universidade, o CEO daquela universidade, conversou com o CEO da... E tem outra coisa lá que aqui não tem muito, que é a ligação da universidade com o ex-aluno, né? O Aluminais, não né? tem Alumni aqui, aqui eu não sei por que não chamam, não telefonam, não mandam e-mail. Não... Para mim, o Felizola respondeu a pergunta, né? Eu tive uma experiência que eu acho que foi muito interessante. Eu e o Felizola participamos de um grupo de presidentes de empresa, que é o IPO, Young President Organization, que ele promove, é um grupo internacional, 20 mil presidentes de empresas no mundo. E ele faz um processo de formação que é uma vez por ano, onde existem cases, né? Ou seja, existe a formação de um grupo, tem uma universidade, um professor que modera, um professor por grupo que modera junto com um membro do grupo, e são apresentados basicamente estudo de cases, 3 a 4 cases, né? E a primeira vez que isso veio para o Brasil foi Harvard que estava fazendo. Então, assim, foram distribuídos os cases, né? O grupo de empresa, basicamente presidente de empresa, discutiam os cases, e um dia presencial a gente foi lá para trabalhar em grupo, moderado por um professor do exterior ou um professor do Brasil. Quando acabava o negócio, entrou o cara que fez o case, que era o presidente da empresa, que executou aquele case para explicar o que tinha sido feito, e foi muito interessante. Porque ele chegava e dizia, isso que vocês viram não tem nada a ver, não foi por aí. Foi por isso aqui que nós fizemos. Então, essa interação da universidade, instigando com pares, com desenvolvimento de conteúdo, isso transforma. Isso é um conteúdo de altíssimo valor agregado que transforma. Né? Teve essa experiência, né, Felizola, várias vezes. Né? Eu acho que
a complexidade, quer dizer, hoje o desafio, eu volto a gente dizer, o desafio das universidades, e principalmente no Brasil, são enormes, né? Porque o tema ele é complexo porque a nossa sociedade está se tornando complexa. E o grande valor está nessa complexidade, então matar essa charada, né? Então, esse tipo de estudo de casos, que é um estudo que, por exemplo, as escolas americanas, os Estados Unidos, por exemplo, se você pegar na competitividade do mundo, os Estados Unidos têm que ser citados, porque eles são competitivos, né? Eles são um time de basquete. Quer dizer, quando a gente olha um time de basquete americano, a gente treme, né? Porque eles sabem jogar basquete. Como talvez antigamente tremiam para nós no futebol. Hoje em dia não tremem mais. Mas, na realidade, eles, em termos de negócios, em termos de educação superior, principalmente a educação superior, eles são competitivos. E essa competitividade universitária, eles retiram das empresas. Eles estão dentro das empresas, né? E isso é uma coisa que é um modelo para o Brasil. As universidades brasileiras têm que entrar para dentro das empresas. Agora, aqui no Brasil, nós temos que analisar exatamente o nosso modelo de educação universitária e quem são os grandes players há mais tempo. E são as universidades federais. E aí você entra em outro tipo de discussão, que é o viés dessas universidades hoje serem, de uma forma ou de outra, mais subvencionadas que as universidades privadas. Mas eu não quero complicar o teu programa. Não, nós vamos fazer mais um para tratar sobre esse tema, porque não vai caber nesse. Porque é longo, mas posso fazer mais um Por favor. comentário? Eu acho que o começo aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, tá sendo o início foi dado, do meu ponto de vista, com os parques tecnológicos associados às universidades. O Tecnocinos aqui da Unicinos é um dos melhores exemplos nessa área da integração da universidade com a empresa. Hoje à tarde nós vimos o depoimento do CEO da SAP, que está na Unicinos, e ele disse que o melhor ambiente que ele encontrou dos 16 laboratórios que eles têm, dos 15 laboratórios que eles têm no mundo, o melhor ambiente que ele tem é no Tecnocinos. Ele tem 16 no mundo, inclusive em Palo Alto, tem na Índia, em vários lugares. E ele mesmo mencionou isso. Filizola é outro exemplo, que pode dar esse depoimento também, dessa associação dentro de um parque tecnológico. E como o Tecnocinos, nós temos outros aqui no estado associados às universidades. E eu acho que esse é um grande começo de nós termos as empresas muito mais próximas das universidades. Eu tinha um comentário para fazer sobre Você fez uma provocação, né? Por que não existe aqui as Alumni Association, ou seja, os ex-alunos das universidades que fazem doações, etc. Eu acho que, como tudo na vida, tem um legado cultural muito importante. A relação de um estudante de país desenvolvido, país americano, por exemplo, onde eu estudei, com a universidade é um vínculo diferente do que a gente tem aqui no Brasil. A universidade é um instrumento para te levar para o mercado de trabalho e tchau. Tem um drive fiscal que faz com que, sobretudo numa comunidade americana competitiva e que olha para o centavo, né, a dedução fiscal é um incentivo natural para que o sujeito faça doações, então tem um aspecto da dedutibilidade. Mas, beyond and above, acima e além disso, tem o fato de um amor à escola. Eu vivi, falo por vivência própria, ou seja, o respeito à universidade, o vínculo, o orgulho de ter sido aluno da Harvard, da Stanford, pode pegar universidades, inclusive, menos votadas, né? É muito diferente do que a gente sente aqui. Eu me recordo, eu estudei em Santa Cruz, no colégio de alemães, colégio Mauá. Eu me lembro com orgulho danado de ter sido aluno do colégio Mauá, que é um exemplo mais próximo que eu tenho. Se você fala com estudantes americanos de universidades, ter um vínculo com a alumni, participar do evento, eventualmente ajudar com dinheiro, se o cara prosperou na vida, se transformou num executivo bem remunerado, ou num empresário bem sucedido, ele faz, além do drive fiscal, ele faz isso por amor àquela universidade. Eu acho que a Unicinos, inclusive, tem uma oportunidade de ímpar, de começar a criar esta cultura, que ela não é muito difundida no Brasil, desse conceito de amor à escola, de aquele que foi, de alguma maneira, sentir. Ninguém pode ensinar ninguém a sentir, né? Sentimento é uma coisa que a gente tem, desenvolve, ninguém compra, ninguém vende, ninguém impõe, né? Mas esse tipo de cultura que se traduz nas pequenas coisas, no sentido de união, que ele gosta tanto de usar, no sentido de time, pode ser uma das sementes dessa revolução, entre aspas, positiva que a universidade se propõe fazer.
Vamos fazer um intervalo, nosso último, e já voltamos para o último bloco do programa com mais perguntas da plateia e as considerações finais dos nossos debatedores. Já voltamos. Debates TV Com está de volta. Hoje estamos aqui no evento de lançamento da Escola de Gestão e Negócios da Unicinos. O lançamento está sendo feito em Porto Alegre, no Hotel Sheraton, e a gente está aqui discutindo com empresários, acadêmicos, né, com a comunidade em geral, discutindo rumos da universidade. A gente está no último bloco do programa e eu vou fazer as perguntas da plateia que chegaram. Depois teremos aí um tempo para as considerações, as conclusões de cada um de vocês. Então, o Alfredo Fedrizzi pergunta: que tipo de habilidade precisa ter, precisa ter o profissional do futuro? Saber aprender. Saber aprender. Eu complementaria: aprender com os erros. Não tem nada, não tem escola mais fértil do que olhar onde é que se errou para eventualmente não repetir. Trabalhar em equipe. Bom, eu penso que a pessoa tem que ter aptidão para o novo, como disse o Felizola, e também tem que ter flexibilidade. E eu acho que nesse mundo conectado também não ter preconceito, eu acho que vai ser uma das coisas fundamentais para o nosso futuro. Lourenço de Pauli pergunta: como lidar com a competitividade e a necessidade de trabalhar em grupo? Eu acho que trabalhar em grupo ele não afeta a questão do papel da liderança dentro do grupo, né? Então a competitividade até um ponto ela é fundamental, né? Porque todos nós somos competitivos e todos nós somos responsáveis pelo resultado que a gente gera. Então até um determinado ponto ela funciona e ela ajuda inclusive a puxar as outras pessoas que estão junto contigo. O problema é quando tu passa esse ponto. Quando a competitividade ela começa a imperar acima de qualquer coisa, ou seja, para obter o resultado, independe dos meios que tu está gerando. Eu acho que esse é o problema em si. Mas, do ponto de vista pessoal, não deixa de ser dicotômico. Competir e trabalhar em grupo. Isso é um desafio. Eu vejo que esse talvez seja um dos principais desafios da pessoa entender o processo de ser participante, de ter o sentido de pertencimento ao grupo, de trabalhar para o time e, ao mesmo tempo, competir para chegar a ser o gerente, ser escolhido e tal, para galgar novos postos. Eu acho que isso é dicotômico e a pessoa tem que, do ponto de vista seu, tem que manejar isso, trabalhar isso de forma que ele consiga, ao mesmo tempo, trabalhar em grupo, em time e procurar vencer. São coisas difíceis de se fazer. Desculpe, professor. Tá bem. Esse competir que ele fala na pergunta, a gente tem que entender bem como é que é essa competição profissional ou a competição de se apresentar com a aptidão de participar de uma equipe. Na realidade, tu tem que te apresentar sempre da melhor forma possível, conhecendo o máximo e integrando equipes ao longo da tua carreira, né? E a partir daí sendo avaliado. Competição pressupõe vitória e derrota. E nessas avaliações, eu acredito que quanto mais tu está apto, ou seja, quanto mais tu está capacitado e conhece mais probabilidade tu tem de progredir, seja trabalhando numa equipe, sendo um profissional de uma empresa, seja tomando as suas decisões num mercado, estando à frente de um empreendimento, sendo um empresário. O que tu tem que ter é aquilo que um autor fala: tu tem que afiar a tua faca, né? Sempre. Tu tem que estar sempre com a faca afiada. E integrando times, né? Então, é um equilíbrio, é uma coisa... Eu queria introduzir uma outra coisa que chama atenção nessa vida de comandar e formar equipes. É lidar com pessoas que... Não estou falando de liderança. Existe liderança, existe trabalho em equipe, existe genialidade. O gênio, ou o sujeito extremamente inteligente,
trabalha muito mal em equipe, ele não consegue ser mandado, ele não tem paciência com outro sujeito que não é tão inteligente quanto ele, não tem paciência, essa é a palavra. Das empresas que eu trabalhei, na última pelo menos, nós tínhamos alguns casos assim, os caras eram simplesmente geniais, eram acima da média. Eles trabalhavam onde? Em jaulas? Não, onde é que... Não. Dá para administrar, Mas, não? o que exige habilidade do chefe, do superior, né? É conviver, já que tu usou a palavra jaula, são animais diferentes, o gênio, o líder e o trabalho de equipe, né? Então, isso é um talento adicional que não foi falado aqui nós falamos que tem que ser desafiante, tem que formar time, tem que ser competitivo, como diz o professor. Como é que alguém que se acostuma a trabalhar na média, que é o time, né, consegue ser competitivo? É contraditório, é controverso. Se o cara é líder, ele é rompedor, ele necessariamente não é médio, né? Então, por que isso me ocorreu de introduzir essa nova pequena discussão aqui, de como lidar com o gênio, com os líderes, que obviamente um bom time tem que ter um capitão, como disse o Elizola, tem que ter um líder, né? E que é um talento que não nem se aprende na universidade também, mas a vida ensina isso, né? Um chefe acaba enfrentando essas coisas de lidar com o gênio, que contribui para que o time entregue, de certa forma, né? E fazê-los conviver. É só para provocar um pouco o teu time. Legal, vamos para a última pergunta da Nick Suzuki, do Grupo RBS. A Nick pergunta: considera a universidade um ambiente poderoso de inspiração? Nesse sentido, apesar do reconhecimento mútuo, penso que a academia em geral desconsidera o mercado e o mercado subestima a academia. O que falta para melhorar esse diálogo? Eu acho que falta a ponte que o Felizola falou. A universidade ir para dentro da empresa e a empresa ir para dentro da universidade. A gente convive dentro do Tecnocinos, né, a Meta, a Altos e mais alguns amigos que são empresários locais lá. E a gente vê exatamente isso, que o grande desafio é quando tu rompe essas barreiras, né, e tu abre a tua empresa. Então, a questão de tu abrir para fazer os trabalhos de pós-graduação dentro da empresa, a questão de tu participar das pesquisas, de tu ter bolsas de incentivo, de ao mesmo tempo tu mandar os teus profissionais, tu ofertar para os teus profissionais a possibilidade deles estarem na universidade. Tu começa a aproximar, tu começa a ter um discurso comum, tu começa a falar um mesmo idioma. Eu acho que esse é o maior desafio. Isso tem dois entes aí que são fundamentais, um ente escola e um ente empresa. No momento que a escola tem uma prepotência, que ela não reconhece isso do outro lado, ou que a empresa tem uma prepotência e não reconhece, existe uma cisão, que é um modelo antigo de educação no Brasil e em várias partes do mundo. E eu acho que o que a gente está vivendo, que o Brasil está vivendo agora, é exatamente uma mudança de modelo. Que não começou agora, começou muito tempo atrás. O que a gente tem vivido com o Unicinos, aí falando agora, no nosso dia a dia, é exatamente o contrário. Eu acho que o que tá, essas pontes, elas estão estabelecidas e cada dia a gente renova essas pontes. Que é exatamente na questão da confiança, na questão da proximidade, na questão de tu ter um canal direto dos dois lados. Isso é a grande diferença que eu sinto, né, nesse ambiente, por exemplo, que o diretor da SAP falou e deu. E esse modelo que a gente estabeleceu aqui no Rio Grande do Sul, junto com o Unicinos, a gente está levando para todos os locais. Então, a gente já tem 3 locais diferentes essa proximidade com a universidade. Principalmente com a universidade que a gente consegue conversar, porque tem algumas que tu não conversa, e aí tu te afasta. Tu não perde tempo, né? Ou a gente vai falar o mesmo idioma e vai se entender e vai trabalhar em conjunto, ou cada um faz a sua vida e vamos adiante. Então, esse ambiente com a Unicinos é um ambiente que está sendo muito profícuo exatamente nisso. Nessas pontes estarem estabelecidas e tu ter canais de comunicação. Alguém mais quer comentar? Por favor. Eu tenho um comentário a fazer, sim. Eu acho que eu concordo com a introdução da pergunta. A universidade é um instrumento poderoso, tem uma capacidade enorme de mobilização, de criar insights nos pesquisadores para buscar novos caminhos, novos conhecimentos. Acho também que existe um certo academicismo que permanece ainda, nós estamos tratando aqui de uma escola de negócios, mas existe um academicismo que não é fruto só da universidade aqui no Brasil. Eu penso que a regulação que as universidades sofrem em termos de fiscalização da CAPES, para criar artigos, para desenvolver trabalhos e o tipo de avaliação que as universidades recebem no Brasil dos órgãos gestores também influencia numa tergiversação em termos de academicismo. E isso, do ponto de vista da academia,
ela precisa ser bem avaliada para ter uma nota boa para poder vender os cursos, ou vender ou não, ou divulgar seus cursos. Mas do ponto de vista da interação com o ambiente de negócios, eu acho que o caminho alternativo encontrado pela Unicinos, criando a escola de negócios, é o caminho, porque aí a avaliação também de cima dos órgãos reguladores é um pouco diferente, avalia mais pelo lado profissional, pelos resultados na área de negócio, do que pelo resultado acadêmico, também é avaliado pelo resultado acadêmico, mas avaliado também pela geração de interação entre empresa e universidade. E eu acho que esse caminho da escola de negócios é o caminho para reencontrar as empresas e a comunidade. Bom, a produção me informa que a gente tem cerca de 5 minutos de programa, então 4 minutos e pouquinho para cada um, e eu dou um tchau em 10 segundos, certo? 1 minuto para cada um, desculpe. Tá, tá bom. 4 é a soma, por favor. Obrigado. Bom, então eu só vou colocar o seguinte, só rapidamente nesse minuto. Primeiro, que as universidades e as empresas são organizações que têm que desenvolver processos de conexão entre elas. Não existem esses processos. As organizações hoje não são departamentos mais, elas são processos. Então a universidade tem que ter o processo de falar com a empresa. E a empresa tem que ter o processo de buscar a universidade. E segundo, para terminar, eu acho assim, eu queria dar os parabéns aqui para a Unicinos, por esse evento da escola. A gente sente aqui no Rio Grande do Sul que nós temos aí um privilégio de ter boas universidades, e dentro dessas boas universidades a Unicinos se destaca pelo papel empreendedor dela. Ela é uma universidade empreendedora. Isso é muito importante, e tudo que conceitualmente a gente procurou colocar aqui, a gente está vendo de forma... está vendo na Unicinos isso acontecer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desse debate muito profícuo, muito proveitoso, a gente sempre aprende. E também dizer que esse momento é bem propício para esse tipo de debate. Nós estamos precisando muito mais da universidade para o Brasil cobrir esse gap de desenvolvimento que ficou para trás, esse período de desenvolvimento que ficou para trás, e a universidade pode ter uma contribuição enorme para nós ganharmos tempo e recuperarmos um pouco do tempo perdido em termos de alcançar o primeiro mundo. Eu acho que a universidade tem um papel muito importante nisso, e a Unicinos, eu diria que é um front-runner aí, está correndo na frente e está fazendo história do ponto de vista da mudança das relações entre as empresas, a universidade e governo. Então, está de parabéns a Unicinos, e eu gostaria de dizer que me sinto muito honrado em fazer parte desse time. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate, dar os parabéns para a Unicinos. Eu acho que é mais um passo de uma trajetória fantástica. E queria dizer que, como presidente da DVB, o ano passado a gente teve a oportunidade de formalizar um conceito que a gente chamou de Rio Grande do Sim. Ou seja, um conceito particular de cada um de nós de atitude, de parar de reclamar, parar de só ver problemas e a gente transformar isso em oportunidade, e a gente vê que as coisas mudam a partir das nossas atitudes. E queria dizer que a Unicinos faz parte do Rio Grande do Sim. Porque, em vez de ficar num modelo tradicional, ela se autotransformou, mudou o seu modelo e ela está indo além. Ou seja, ela está construindo o futuro. Parabéns à Unicinos e parabéns às pessoas que estão transformando isso. Bom, todos já agradeceram, não vou ser redundante em agradecer e parabenizar. Eu estou aqui hoje representando o American Chamber of Commerce, a ANCHAM, aqui de Porto Alegre, que tem na Unicinos um grande parceiro. Existe uma identificação de pensamento no sentido de transformar esta comunidade numa comunidade ímpar, uma comunidade, inclusive, de nível intelectual diferenciado, porque é atrás da inteligência, é atrás do conhecimento que os empresários vão buscar os seus recursos para se desenvolver. Só me resta dizer obrigado pela parceria com a American Chamber, e não esmoreçam, continuem fazendo isso, que é a continuidade disso que vai fazer do nosso estado, da nossa região, uma região distinguida. Então, estamos encerrando oficialmente esse evento. Muito obrigado pelas presenças de todos. Obrigado também aos nossos painelistas pelas contribuições muito valiosas que foram dadas aqui. Obrigado a todos e até uma próxima.